Alô, amigos do canal Olho do Vasco, Maurício Ribeiro. Hoje é dia 13 de novembro. Primeiro, eu gostaria de agradecer a quantidade significativa de inscritos que o canal vem tendo desde o nosso último vídeo. Nosso último vídeo já teve milhares de visualizações. Meu muito obrigado a vocês e compartilhem em geral, divulguem com seus amigos, se inscrevam, deixem o joinha, sininho de notificação. Continuem compartilhando para a gente crescer cada vez mais. Olha, primeiro, depois de 20 anos, né, amigos, e principalmente do último ano, que beleza de domingo, né? Que calma, que alegria a gente se preparar para ver um jogo do Campeonato Brasileiro quando o Vasco já voltou ao seu lugar, né? Que bom tirar esse peso, essa angústia das costas que a gente carregou durante mais de 20 anos. Hoje, particularmente, tenho vários amigos ali. Particularmente, vou torcer por um corrimão muito, que é o Botafogo. Eu acho que o Botafogo merece, na sua história, virou SAF, voltar à pré-Libertadores. Então, a minha torcida hoje é do Fogão. Vou estar lá torcendo ao horário 16 horas pelo Botafogo, na partida contra o Atlético Paranaense. Bom, vamos lá. Que bom que o Vasco está no mercado. Que bom que o Vasco, agora ele tem condições de dar as cartas. Que bom que o Vasco mostrou para o mercado que voltou, que tem grana, que tem condição de negociar jogador e buscar jogador para o seu elenco. Que bom que aqueles nãos que o Zé Ricardo disse lá atrás, que estavam dando para o Vasco, jogadores, empresários e etc. Que bom que agora eles estão olhando para o Vasco, mas agora é a nossa hora de dizer se a gente quer ou não. Antigamente não era assim. Então, nesse momento em que o brasileiro terminou, o sufoco acabou e o Vasco voltou para a Série A com grana, é esquisito, mas é bom, e isso deveria ser e será normal dizer, olha, dinheiro não é problema para o Vasco, não é problema de folha de pagamento, de fornecedor, de contas do clube. Acabou aquelas notinhas que a imprensa dava, que não pagou isso, não pagou aquilo. Acabou essa era, graças a Deus. A reestruturação é da noite para o dia, não é, mas ela está sendo feita de forma profissional, com profissionais importantes, com uma estrutura que a 777 tem dentro das suas empresas, em 14, 15 empresas de entretenimento, que elas conseguem trazer ferramentas para reestruturar o Vasco. Que bom que a notícia de ampliação do CT, o Brax está preocupado, obviamente, só em ter a segurança de que os terrenos serão do Vasco, tanto ali quanto em Caxias. Que bom que se fala na reforma de São Januário, que bom que se fala e a gente cai dentro da gestão do Maracanã. Olha a nova era, pessoal. Gostemos ou não, gostem ou não, que bom que o Vasco está voltando a ser protagonista e não é só no futebol que vai acontecer. Que bom que tudo que envolve o Vasco agora está cercado de mensagens positivas. Que bom que a gente vê nas redes sociais 300 milhões de especulações sobre jogadores que podem ser contratados. Vi se não me engano, Twitter, um Insta, da Daniele Favato, filha do Romário, dizendo que não tem o nome, mas 3 jogadores já estariam acertados com o Vasco, ou um técnico, 2 jogadores. Eu listei aqui poucos deles, mas que bom que a gente vê esse afã da torcida por times bons e a especulação importante. Paulo Brax vai, na semana que vem, acho que terça-feira, vem para Portugal e vai para a Itália. Portugal vai para Lisboa e no Porto conversar com times que são times importantes dessas regiões. Vai para a Itália, em Gênova, vai ter reunião com a direção da 777 falando sobre a reestruturação do futebol. Pensa-se um Vasco, e aí seria gigante, e pode ser que o Paulo Brax esteja lendo isso nesta viagem. Pensa-se na possibilidade do Vasco fazer uma pré-temporada fora do Brasil. É isso mesmo, amigos. Quando se falava em Pinheiral, se falava em Caxambu, São Lourenço, lugares belíssimos, hoje fala-se o Vasco fazer uma pré-temporada internacional. Olha que espetáculo! Há quantos anos a gente não via o nosso clube num patamar diferente desse? Diferente do que o outro falou lá atrás, nós estamos no outro patamar, o Vasco está assim, amigo, num outro patamar agora. Como diz o amigo Flávio Dias, eu sempre digo isso aqui, a sociedade não está preparada para o retorno do Vasco, mas tem que estar. Você imagina o Vasco, um clube de raízes portuguesas, começar a reconstruir e corrigir erros no percalço, dos percalços da sua história e não marcar sua posição aqui em Portugal, quando tem a capitania de Portugal, a capitania do Porto, abrindo Aveiro, Braga, Lisboa e por aí você vai. Quem sabe fazer uma pré-temporada aqui em Portugal junto
as raízes de onde ele foi criado. Isso seria espetacular. Ou quem sabe fizesse em outro país da Europa. Mas que bom que a nossa preocupação, no bom sentido, é essa. É de coisas boas para o Vasco. Que bom que se fala na internet de forma vibrante, os vascaínos todos buscando os nomes, claro, muito chutando, muito dizendo nomes que passa pela cabeça, e a gente entende esse anseio do vascaíno. Ficou 20 anos sem poder falar nada, se contentar. Quem não lembra o famoso presente de Natal que nós tivemos? Não preciso nem falar. Olha, botei alguns pequenos nomes aqui, vou ler. Hoje a internet fala, treinador, técnico para o Vasco. Falavam muito do Odair Hellmann, não acredito. Falam do André Jardine, mas não se tem outro nome que não seja o Vojvoda, que está no Fortaleza e que faz seu último jogo hoje. Eu acho, é um achismo, que o Vojvoda, ele vem para o Vasco. Ele vem porque a preocupação dele não é só grana, não, é um projeto. A preocupação dele é um projeto. E qual é o sonho de um treinador? Ter um projeto a longo prazo, reestruturar uma equipe e ele poder ainda escolher os jogadores para essas equipes. Pois é uma verdade. Diferente do ano passado, hoje o Vasco tem dinheiro, o Vasco tem condições de contratar jogadores. Acho sim que o Vasco vai trazer um nome de impacto, porque antes de mais nada a torcida merece isso e os homens que comandam o futebol têm a obrigação de dar essa resposta ao torcedor. Não é um atleta de igual o Nenê com 40 a 41 anos, não. É um atleta de impacto no cenário mundial, se possível vascaíno. Fala-se muito do Felipe Coutinho, começou a ventilar o nome do Alan, não importa, mas são craques, são jogadores. E é importante que a gente tenha essa esperança e olhe de uma outra forma para o Vasco. Olhe com nomes de prateleira 01. Por que a gente não pode pensar nos grandes nomes? Pode. O Vasco é gigante e será sempre. Acabou aquela era, vem o que dá. Não, não é assim não. Quando você não tem comidas prontas na geladeira, você vai no Kiki. O que é o Akiki? É aqui que tem. Junta-se tudo e faz o que dá. O Vasco antigamente era assim, agora não é. Vai reestruturar da noite para o dia? Não. O dinheiro todo, fala-se em 190, mais 120 e 300 e 500 milhões. Tudo isso dá para montar um time espetacular? Dá para montar um time muito bom. Muito bom. Mas um jogador custa caro, um jogador desse. Mas atrás disso vem patrocínio, vem ferramentas de análise de desempenho, vem fornecedores, patrocinadores que olham para o Vasco diferente. O Vasco está sendo procurado bastante no mercado, o diretor comercial estava em São Paulo. Especulam-se fornecedores novos de camisa do Vasco. E aí sim, a possibilidade de espalhar, internacionalizar cada vez mais a marca do Vasco com os produtos chegando ao redor do mundo. E é assim que a gente tem que pensar. O vascaíno, a partir de agora, ele tem que se reacostumar. Não é acostumar, é reacostumar a pensar grande, que é o nosso lugar. E a gente falando de jogadores, amigos, não fala-se outra coisa do Pedro Raul, centroavante, artilheiro lá do Brasileiro. Falou-se do Wellington Rato, lá do Atlético Goiás, do Rafael, o goleiro do Atlético Mineiro. E, na realidade, o Vasco, pela reestruturação que ele vai fazer, creio eu que o Vasco vai trazer alguma coisa em torno de 20 jogadores. Vão ficar crias da base, Andrei, o Marlon, possivelmente para ser transicionado ou não, vai ficar o Peck, deve ficar o Figueiredo. Aposto na permanência do Thiago Rodrigues, do Yuri, que mais? Acho que o Vasco, o PV parece que vai ficar, porque tem contrato. De toda forma, o Anderson Conceição, graças a Deus o capitão fica. O Vasco vai trazer uma espinha dorsal muito importante. Vai conseguir montar um time de primeira linha da noite para o dia? Não. Sabe por quê? Porque quando você traz jogadores, você tem que afinar, igual um violão, um piano, você tem que afinar. E você só faz isso dedilhando, tocando. O time precisa rodar e vai precisar rodar. Os jogadores que vierem, eles vão rodar entre si, vão jogar, vão para amistosos, vão para jogos. E ali a gente vai analisar os homens que comandarão o Vasco, vão analisar se aquele jogador deu liga, se não deu, se está encaixado, e vai ser natural, olha, esse deu certo, esse não deu, pega, troca, devolve, traz outro. É assim que o Vasco vai montar um grande time. Vai ser da noite para o dia, não. Eu acho que o Vasco leva pelo menos 2 anos para estar de uma forma que a gente fala, poxa, agora é para chegar uma outra peça. Mas antes disso, também acho que o Vasco vai representar bons papéis no Brasileiro, Copa do Brasil, e aonde ele puder ir como campeonato.
Vai trazer bons jogadores? Vai. Mas que a torcida tenha calma, serenidade. Porque o que se faz mais agora é especular nomes. E que bom que a gente pode especular, principalmente dizendo que o Vasco tem dinheiro para pagar. Então, torcida, muita calma nessa hora. Eu acho que essa semana será uma semana de notícias importantes. Primeiro com o fim do Campeonato Brasileiro hoje, e aí o vascaíno vai novamente começar a sorrir, porque nós tiramos um peso das costas com o fim do Brasileiro. Mas vamos combinar o seguinte, passou, deixa para trás. Tenho certeza que quem está lá a comandar aprendeu com os erros. E nós, torcida, estamos de parabéns, nós jornalistas, quem tem os canais, a torcida, a comissão técnica, porque viram o tamanho da torcida do Vasco, a força da torcida do Vasco. Isso eu já disse e repito aqui, o Vasco deveria se estruturar e fazer um filme sobre o apoio da sua torcida à volta à Série A 2023, porque o que essa torcida fez é uma coisa inigualável. Como dizia o Cazé, vocês tiveram até meia-noite para pular o muro, porque agora quem vier vai ser modinha. Então, rapaziada, vamos aguardar essa semana. Eu acho que será uma semana de muito boas notícias. Não vai parar por aí, teremos fatos novos, teremos jogadores. Eu estou confirmando ainda que ninguém fala. Como eu disse, o Júnior Urso, eu fui o primeiro jornalista no planeta a dizer que o Júnior Urso vinha para o Vasco. Depois, os colegas todos fizeram as suas apurações com as suas fontes, mas eu dei às 3 horas da manhã daqui do Brasil e 6 horas da manhã daqui. Tá chegando e vem mais por aí. A torcida do Vasco, olha, não vai ter espaço para sorrir, mas tem que ter calma. Continuar vibrante, continuar apoiando, continuar estimulando o clube, incentivando e continuar, vamos lá, vamos nos tornar sócios, porque o próximo passo é a gente chegar a 200 mil sócios. É pouco para o Vasco. O Maracanã vai ser pequeno para o Vasco, mas esse é o nosso caminho, a nossa vanguarda é essa. É sermos o primeiro em tudo que nós nos propomos a fazer, porque o Vasco sempre foi o time que lutou contra tudo e contra todos. E vocês secaram, porque vocês tinham medo do nosso retorno, porque vocês sabem o quanto nós somos gigantes. Mas não ficamos aborrecidos com isso, não. Nós ficamos felizes, sabe por quê? Porque vocês reconhecem o tamanho do Vasco. Porque o Vasco é para quem acredita, não é para qualquer um, não. Estamos de volta, rapaziada. Essa semana vem uma opção de notícia boa. Se não vier, já de hoje para amanhã. Olha, cuidado, porque até a orelha vai ser pouco para o que a gente vai sorrir. Valeu, rapaziada. Clique aí, canal Olho no Vasco, compartilha geral com seus amigos, dá um joinha, um gostei, compartilha, ativa o sininho de notificação. A gente vai mudar um pouquinho aos poucos o cenário aqui. Muito obrigado para a galera toda estar se inscrevendo, para os milhares de visualizações, para a quantidade enorme de joinha. Obrigado por compartilhar. E continuem, não parem não, continuem compartilhando, fazendo chegar aos seus amigos mais longe, porque é mais um canal e com responsabilidade para a gente trazer notícia do Vasco, que a gente passou a vida inteira tendo 10 segundos. Agora, o tempo é pouco para o Vasco. Como eu disse num texto lá, do Anderson Conceição, do capitão, o senhor é o tempo da razão. E ele sempre nos dá a resposta. Valeu, rapaziada. Abraço. Canal Olho no Vasco.